Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Mas assim, Ucrânia. Bom... Quando que você foi pra lá? Eu fui no final do ano passado. Ah, foi agora? Final de 2020. 2020, depois... Final de 2000... deu uma amolecida e você foi. Isso, por quê? Você lembra? Pandemia, o couro tava comendo. Chegou em novembro de 2020, caiu pra caramba, falou, opa, o negócio parece que tá acabando. Entrou até aquela euforia do tipo, já acabou, tal, né? E aí, pra casar com as férias da minha esposa, eu falei, bom, ela só tem férias uma vez por ano, eu falei, vamos tentar viajar, vamos ver pra onde que a gente pode ir. Abrimos um mapa, tudo fechado, onde que tá aberto? Ucrânia, Turquia e Costa Rica. E a gente foi pros 3. México também, acho, né? México a gente foi depois. Né? Mas no final do ano a gente foi para esses 3. Então a gente fez primeiro Turquia, da Turquia a gente foi para a Ucrânia, voltou para a Turquia. Caramba! É perto ou não? Deu, sei lá, umas 2, 3 aninhos de voo. Tá. Não é longe. Não é longe, não. Tá. Fomos lá para a Ucrânia e aí depois a gente voltou, passou uns 2 dias aqui, depois a gente foi para Costa Rica. Obviamente que a gente seguiu todos os protocolos, seguimos tudo que tinha que fazer, mas era um cenário mais otimista. A gente estava num momento otimista aí. Bom, por que Ucrânia? Óbvio que por causa de Chernobyl. Então, assim, pra mim, eu abro o mapa, eu e minha esposa, a gente tem essa coisa de ficar abrindo o mapa. Aliás, a gente tem um mapa. Adoro. A gente tem um mapa mundi que eu mandei fazer na sala, e a gente vai colocando os pins nos lugares que a gente já foi e tal. Aí eu fico olhando o mapa, daí a hora que ela falou, vamos da Turquia, que a gente foi lá pra Capadócia, fomos conhecer Istambul, uma série de lugares ali. E aí eu olhei no mapa e falei, olha, a Ucrânia tá aqui perto. Ucrânia tá aberta, então vamos. Bom, falei, eu quero conhecer Chernobyl, também me informei, vi que estava seguro, disponível para ir, fomos. E no final a experiência assim, foi demais, porque eu não concordo com nada do regime comunista e socialista. Mas eu acho muito incrível algumas coisas, né? A forma como eles criavam as coisas. Porque era tudo assim, diferente da nossa sociedade, que ela vem do experimento, tipo, meio que da tradição, tipo, isso deu certo, vamos fazendo. Isso aqui não deu certo, deixa pra lá. Lá não é o seguinte, alguém teve uma ideia. Vamos fazer uma cidade aqui. Vai lá, constrói a cidade. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então você tem um monte de cidade abandonada na Ucrânia que eu juro pra você, se hoje eu ganhasse na Mega Sena, eu ia virar um Urbex. Urbex? Urbex. O que é um Urbex? Um Urbex, e eu tive uma experiência Urbex lá, por isso eu falei, é o que eu quero fazer da minha vida. Se eu disse, tipo, não tem mais nada pra fazer da vida. O que os caras fazem? Eles exploram lugares abandonados no mundo. Sei. E você não tem ideia do quanto que tem de lugar muito louco para si nesse mundo que está abandonado. Então você tem, por exemplo, na União Soviética, você tem tipo bases da época que eles tinham da corrida espacial, bases subterrâneas gigantes, com ônibus espacial, com nave, com cacete lá, tudo lá, abandonado. Você entra lá, tira foto, sobe no ônibus espacial. Meu, eu acho isso muito louco. Eu acho muito louco. E daí eu sigo uns... E tudo meio detonado, sim, ou não? Tem umas coisas muito inteiras, tem umas coisas detonadas, mas assim... Eu fiquei doido com isso, porque eu tive uma experiência Urbex dessa em Kiev, na capital da Ucrânia, que foi quando eu fui visitar os bunkers. E aí lá, eu descobri isso e eu falei, puta, qual que é a história? Acabou a União Soviética, separou... Né? Então, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, ela se tornou independente. E aí pegou todo mundo de surpresa. Falou, bom, vamos criar um Estado agora democrático e tudo mais. O que a gente faz com o resto? Meu, cada um catou, saqueou algumas coisas, mas um monte de coisa, a pessoa fala, isso não tem interesse. E largou. Por isso que, na União Soviética mesmo, você tem esse monte de coisa, você tem fotos. Uma hora eu te passar um perfil, já que você tem essa curiosidade, depois eu te mando. Tá. De uma mulher que ela só faz isso. Por isso que eu falei, se eu tivesse tempo e dinheiro, eu faria isso. Eu sigo um canal no YouTube dos caras que vão para esses lugares abandonados. Meu, e assim... Tem parque de diversão no meio do mato comendo, tu sabe, o mato tomando conta. Então, Pripyat é assim, eu fui nessa. Nossa, eu fui lá em Pripyat. É lindo lá. Meu, é muito louco. Então, e aí eu tive essa experiência em Kiev, que eram bunkers,
que foram abandonados na época quando acabou a União Soviética e ninguém liga. E eles estão intactos. Estão lá. Com documentos, com caixas, com medicamentos, com tudo lá. O que aconteceu? Uns caras, desses urbexes aí, eles descobriram alguns desses bunkers, meteram um cadeado, trancaram e falaram: não vamos deixar ninguém mexer aqui, vamos preservar o que está aqui e vamos ganhar um dinheiro com turista. E eu fui um desses caras. E aí você começa o tour entrando por um bueiro. Então você tá andando com os caras na rua, cara no meio da rua, assim, tá tipo na Marginal, ou na 23 aqui. Abre um bueiro no meio da 23, entra aí. Aí você entra naquele bueiro, você começa a passar pelos dutos, tal, daí você sai de um outro lado, de lá você entra numa outra porta, você chega num bunker. Meu, experiência do cacete. A hora que você entra no bunker, que você entra lá, você vê as mesas, com as máquinas de escrever, os medidor Geiger, os mapas, os manuais de guerra, tudo lá, cara. Um monte de caixa com essas máscaras aqui, ó. Eu até trouxe uma aqui pra você ver. Trouxe? Não é brinde, que isso daqui. Não confunda com o presente inútil. Seu presente inútil tá aí, minúsculo, mas tá aí. Aí, assim, lá tem caixas e caixas com essas máscaras de gás, entendeu? Olha só, velho. Que doido esse negócio. Que foram... Ó, se você pôr, você não vai conseguir tirar, já vou te avisando. Sério? Esse negócio dá... E você não vai conseguir respirar. Se eu tirar a trava, que você não respira. Não vou colocar. É difícil de colocar? Você quer tentar? Quero. Então deixa eu tirar aqui daí. Mas vai contando aí. Senão você não respira. Deixa eu tirar isso aqui. Pensou morrer durante o podcast? Aqui, ó, agora você respira. Tenta aí. É tenso. É isso aí. O negócio prende forte, né? Ficou legal, Vilela. Ficou legal. Prende forte pra cacete, né? Olha que desespero, cara. Dá pra escutar minha voz? Dá. Cara. Parece aquele quadro do programa de Silvio Santos. Sim! Isso, não! Sim! Mano, não! Vocês reclamam da máscara? Isso daqui, velho. Se a gente tiver que usar... Nossa. Cara, que claustrofobia, mano. É foda, né? Isso usava onde? Então, isso daqui foi tudo produzido, por quê? Porque no meio da Guerra Fria existia aquele medo de ter um ataque nuclear. Ah, tá. Então eles tinham tudo isso daqui e esses bunkers eram todos repletos de caixas disso daqui para a população. Então, se tivesse um ataque nuclear, o que ele ia fazer? Todo mundo ia correr para os bunkers, catar essas máscaras para poder se proteger. Então, você entra nesses bunkers, eu tenho N fotos desses bunkers e vídeos, fiz coisa pra caramba lá. Caixas e caixas, tem mais de 1 milhão dessas máscaras lá. Tá tudo lá. Tudo lá nos bunkers. E assim, foi uma experiência muito legal. Essa dos bunkers. E também, quando eu fui para Chernobyl, que daí eu fui conhecer Pripyat, que foi a cidade que foi evacuada algumas horas depois do acidente de Chernobyl. E que é uma cidade totalmente radioativa. Então você não pode encostar em nada. Se alguma coisa cair no chão, fica por lá. Porque é cheia de radiação. Mas você vai com roupa especial? Normal. Não, normal. Ué? Não tem problema. Quais são as recomendações? Você vai com um negocinho pendurado que ele vai ficar medindo toda a radiação que você absorveu durante o dia para acompanhar. E tem as orientações. Então você não pode beber água a céu aberto, só dentro da van, dentro de restaurante e tal. Comer também. Não pode tocar em nada. E daí, se você seguir essas recomendações, beleza. Tá. Depois você vai passar por uns aparelhos lá que vai checar a sua radiação, ver se está tudo bonitinho. E ok, senão você vai ter que passar por um processo de descontaminação e tal. Ou virar um super-herói, né? Ou voltar com 3 orelhas, né? Alguma coisa assim. E aí, assim, o louco ali é que, assim, você andar por Pripyat onde você tem... Mas é liberado total, ou não? Não é liberado total. Lá é o seguinte, são algumas agências que podem fazer esse turismo lá, porque elas receberam treinamento pelo exército ucraniano. Ah, tá. E lá é uma área controlada pelo exército. Então, para você entrar lá, você tem que passar, entregar um monte de documento, assinar um monte de termo. Os caras do exército vão lá ver se está tudo certinho. Aí você entra, que é uma zona militar. Entendi. Né? Aí você chega até... Assim, você visita Pripyat, que foi onde eu fui, que é a cidade que foi evacuada. Que tem uma história muito louca, assim, de como que ela foi evacuada e tal.
E também visitei Chernobyl, que é onde tem a usina, onde tem o reator e tudo mais. Cheguei bem perto, eu tava com o medidor Geiger para poder ver lá como que tava a radiação, tá? Aquele negócio ficar pitando o tempo todo lá, porque o índice tá alto, né? Então tem pontos lá, por exemplo, que eu medi no medidor que ele tá a 220 vezes o aceitável de nível de radiação. E você foi nesse lugar? Sim, você mede no E você tá não é na mão. afetado por isso? Depende do tempo que você vai ficar exposto. Ah, tá. Aquilo, entendeu? Então, se você ficar pouco tempo, isso não é um problema. Se você ficar muito tempo, é um problema. Entendi. Quando teve o acidente de Chernobyl... Que, aliás, a série você viu, claro, né? Puta. Que série maravilhosa. Não, viu, é- Leni? É muito louco. Cara, vi. quem Da não HBO, viu né? essa vi. série... Quem não viu tem que ver, porque é muito Meu, louco. você não consegue parar de ver o negócio, né, É cara? viciante, É viciante. E eu vi antes de ir pra lá. Então, putz, você imagina, né? Você assiste, daqui a pouco você olha e fala, puta, tô aqui, né? E foi bem fiel, Puta, então, ao local? Assim, talvez quem for mais preciosista pode achar que não foi tanto, né? Porque normalmente quem é historiador, né? E eu, assim, eu sou formado em história, mas eu não exerço e eu não sou tão Caxias. Mas quem é historiador gosta da coisa muito fiel, entendeu? Então, se você for Tem umas muito fiel, liberdades, mas você né? tem que ter, exatamente, tem que ter uma liberdade artística para poder narrar uma história, para aquela história Ficar ter interessante. ficar interessante. Então, algumas coisas você dá uma maquiadinha, porque ela não tem não é um documentário, é um filme. Mas ela tem, assim, a história foi aquela mesma. E, de uma certa maneira, tem uma série de coisas que não é contada ali. Ah, é? Então, por exemplo, do lado de Chernobyl tem um lugar que chama Radar Duga. Esse Radar Duga ele só foi descoberto quando teve o acidente de Chernobyl. Entendi. Por quê? Porque esse radar fazia parte de uma base ultra secreta soviética ali na região. E eu visitei essa base lá. E eu fui nesse Radar Duga e tudo mais. Qual que era o objetivo desse radar? Interceptar eventuais mísseis intercontinentais enviados pelos Estados Unidos. Ele teria a capacidade de identificar com 2-3 minutos de lançamento desse míssil pelos Estados Unidos e a União Soviética teria cerca de 20 minutos para poder reagir, que é tempo suficiente para poder reagir a um ataque desse tipo. Para construir esse radar, custou mais do que para construir a usina de Chernobyl. Nossa. É um radar gigante. Ele tem 700 metros de largura por acho que 150 de altura. É uma coisa absurda. E esse radar, ele consumia uma energia elétrica. O volume de energia que ele consumia era o volume de uma cidade. Acredita-se, especulativo, mas para mim faz sentido, que Chernobyl foi construída para alimentar esse radar. Pode ser, né? Faz sentido. Entendeu? Porque está um do lado do outro. Né? E era um projeto grande. E esse projeto nunca deu certo. Esse radar nunca chegou a funcionar. Ah, é? É. E assim, já tinha N sinais e tal. E na década de 70, inclusive, teve uma situação em que eles começaram... A rádio amador do mundo inteiro ouviu um barulho que era um toquezinho assim. Sei. E eles apelidaram de Woodpecker russo. Que é o pica-pau russo. E isso incomodava muito, atrapalhava a frequência de rádio, não só a rádio amador, atrapalhava tudo. E eles começaram a vender um aparelho que bloqueava esse pica-pau russo. Época de Guerra Fria, todo mundo assim, especulava de tudo. Aí no meu blog lá eu fiz um post falando sobre o Radar Duga, mas é interessante que você vê canais de TV antiga naquela época especulando e falando que aquelas ondas, aí você tem uns cientistas lá falando que aquelas ondas elas trabalhavam de forma a fazer uma lavagem cerebral para as pessoas aceitarem o comunismo. Aí tem umas viagens que os caras faziam, mas no final era o radar mesmo trabalhando, fazendo testes para que ele ficava emitindo essa onda. E aí eles acreditavam que essas ondas iam sair pela ionosfera e dava uma volta. É uma coisa que essas coisas eu não sei explicar. Mas era um experimento científico muito caro. E esse radar apareceu depois que caiu Chernobyl, depois que teve o acidente de Chernobyl. Isso não aparece na série. E tá ali, né? Você pode visitar e é muito legal. Outra coisa que eu não lembro se na série aborda, mas que era o risco Não, na verdade aborda porque fala dos caras que foram... Os mineiros que foram cavar lá e tal. Mas existia um risco de uma segunda explosão. Esse risco dessa segunda explosão tinha 5% de chance de acontecer. Você fala, 5% é pouco? Mas
pro grau do risco, pro grau da dimensão do estrago que poderia fazer, era muito. Porque se houvesse essa segunda explosão, ela iria devastar uma área de 300 quilômetros quadrados e iria comprometer a Europa inteira em termos de radiação. Nossa. Então a Europa inteira estaria comprometida com a radiação, assim como Pripyat está comprometida hoje. Então seria uma explosão de uma escala muito, muito, muito maior. Até por isso que eles chamaram aqueles mineiros para cavar aquele túnel. Que se sacrificaram, trabalhando a 60 graus debaixo da terra. Muitos deles morreram muito jovens depois, por conta de efeitos da radiação. E eles fizeram um túnel para construir uma câmara debaixo do reator para encher de concreto ali e tal, para evitar que aquele magma que estava ali atravessasse e tivesse contato com a água, que poderia causar uma explosão.